Nosso programa de hoje é uma incursão pelo mundo da música popular, particularmente quando ela é usada como instrumento de conscientização da sociedade a respeito do racismo e da discriminação racial, e também para elevar a autoestima da população negra, estimulando-a a lutar por seus direitos e defender seu legado histórico. Agora sinto que valeu o esforço meu e o seu, a nossa história de paixão, e nada foi em vão. Foi você que me ensinou a dar valor às alegrias dessa vida. Diz que na alma o curativo é um sorriso e pouco a pouco vai sarar qualquer ferida. Nossas noites na cama, você dispensava o pijama, toda suada em cima de mim, dizendo o quanto me ama. Não importava o perrengue que a gente vivia, quanto mais difícil, mais o nosso amor crescia. E não tínhamos dinheiro, o cartão sempre estourado, sua boca me acalmava quando eu chegava estressado. Eu sempre confio em você, qualquer parada. A sua intuição, baby, nunca esteve errada, de que íamos vencer com o som da minha voz e comprar o nosso AP pelo mundo de lençóis. E agora vem você, a lua me sorriu, o sol sempre brilhou, mas só o meu amor te viu. Agora sinto que valeu o esforço meu e o seu, a nossa história de paixão, e nada foi em vão. Nosso convidado de hoje tem uma importante marca de nascença. É filho de Vila Isabel, berço de grandes compositores e intérpretes como Noel Rosa e Martinho da Vila. Iniciou sua trajetória no estudo da música de concerto e tem se destacado pela atuação em diversas funções artísticas. Diretor musical de espetáculos teatrais, recebeu o prêmio APTR pela canção de Oboró, Masculinidades Negras, ao lado de César Lira. Sua linguagem é marcada pela utilização de recursos expressivos, como percussão vocal e corporal, e arranjos vocais com sonoridades não convencionais. Fundou a orquestra de Pretes Noves, que estreou em 2019 com o espetáculo Reza, dirigido por Carmen Luz, em que foi o responsável pelas composições, pelos arranjos e pela direção musical, além de estar em cena como ator. Atuou em produções aclamadas por público e crítica, como Andança, Bete Carvalho, Cartola, O Mundo é um Moinho, Rio Mais Brasil, o nosso musical, Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro e Quando a Gente Ama. Como produtor, foi premiado na Europa pelo Deutsche Rock und Pop Preis 2019, ganhando em 7 categorias, entre elas a de melhor disco de world music, melhor disco de pop latino e melhor arranjo. Nós vamos conversar com o músico, compositor, produtor e ator Muato. Salve, mestre! Muato, é um prazer muito grande receber você aqui e dar a chance à nossa audiência de conhecer esse jovem multitalentoso que é você. Agora, antes de mais nada, uma curiosidade para a gente que você poderia matar. De onde é que vem o nome Muato? Rapaz, Muato é um nome que foi meio um apelido, que eu não sei muito como surgiu, e foi virando nome artístico com o tempo. Assim, sabe quando você não sabe muito bem explicar? E às vezes eu até fico tentando me recordar de onde que saiu o Muato, e aí fico assim, não, é melhor não dar muita explicação não, porque dizem que quando o poeta explica muitos versos, ele perde possibilidades, né, das pessoas imaginarem de onde que isso está vindo. E eu falei, eu vou deixar meu nome nesse lugar também do mistério aí. Cada um então é isso. O que quiser. É por aí. Agora é o seguinte, você nasceu em Vila Isabel, que, como nós mencionamos na abertura, foi um berço de grandes cantores e compositores. Isso teve influência na sua vida? Cara, com certeza sim. Embora eu não tenha vivido muito, né, a noite de Vila Isabel, né, e tal, mas o ambiente do samba
ele foi um ambiente que eu convivi muito na minha infância, assim. Meu pai sempre curtiu muito samba, embora não seja um músico, né, um sambista, assim, mas já escreveu samba enredo, sabe? Já teve um envolvimento, assim, com as escolas de samba. E eu brincava que eu era o álibi do meu pai nas noites, né? Quando ele ia virar a noite em quadro de escola de samba, ele me levava para minha mãe ficar de boa, sabendo que o nível da confusão estava mais ou menos controlado, né? Porque eu estava ali junto. Mas você não se tornou exatamente um sambista, né? Não, não diria que não. Assim, embora eu tenha vivido por um bom tempo assim nesse universo, né? A minha primeira experiência com fazer musical, de fato, foi um caminho absolutamente diferente, que foi o violão clássico, né? Foi como eu fui estudar no Villa-Lobos e depois Universidade de Música. A música erudita. Música erudita, exatamente. Eu fiquei um bom tempo aí nesse universo do violão solo, né? Do violão clássico. O que te levou para a música erudita antes do samba, que era você nasceu no berço ali? Cara, eu tinha a minha relação com a música é muito louca nesse sentido. Assim, quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos, eu assistia muito programa de jazz de madrugada. Assim, tinha uns programas que passavam na TV assim na madruga. E eu assistia muito, eu ficava muito encantado com aquilo. Que foi mais ou menos quando eu comecei a tocar violão. E aí eu recebi uma indicação, né, de pessoas que já eram da música falando: estuda violão clássico, é legal para você, é um bom caminho para você começar, sabe, aprender a teoria, aprender tudo. E eu fui por esse caminho e foi o que me levou por um tempo, assim. Mas o popular sempre teve, né, ao redor, sempre teve na minha vivência, né, na minha vida, no meu dia a dia, assim. Mas essa Então, formação clássica valeu a pena, de alguma forma? Cara, com certeza, sim, com certeza. Ter o domínio da linguagem musical, essa história. Do ponto de vista da linguagem, acho que da diversidade, assim, né, que a gente tem que lidar, assim, de estilos, de estéticas, e da disciplina também, né, da relação com a música num lugar de muita disciplina, de muito respeito, assim, de muita devoção, né. Eu acho que eu tenho esse sacerdócio aí com as artes, né, graças a esse início aí que foi de muitas horas de estudo, sabe. A minha adolescência era uma adolescência muito no meu quarto com violão, embora tivesse muitos amigos e sempre tenha sido um cara de me relacionar muito, mas tinha esse sacerdócio aí, com certeza, por conta dessa estética, dessa maneira de iniciar na música. E como é que você entra exatamente no mundo da música popular? Então, a minha sensação é que, de uma certa forma, você sempre esteve ali, né? E aí, quando eu entro na universidade, e começo a lidar com muitas pessoas, né, que eu acho que a universidade, ela, além do ensino, né, acadêmico em si, ele é um lugar de conhecer outros artistas, né, de conhecer outros músicos, de estar muito em contato. E você foi cursar o quê? Eu fui cursar violão clássico, eu fiz bacharelado em violão na Unirio. E aí lá, cara, eu conheci uma galera, né, a galera da MPB, vários compositores e tal. E aí foi o lance quando eu comecei a cantar, cara, na real, assim. Eu cantava em grupo vocal, assim, dentro da universidade, em grupos vocais a capela. O violão, era como se o violão e a voz não se misturassem, assim, né? Ou eu tava tocando ou eu tava cantando, assim, né? E nesse encontro com a galera da dita MPB, né? Eu comecei a juntar e aí que foi o início de uma criação de uma linguagem, né? Onde essas músicas todas se misturavam, assim. E qual foi a sua primeira composição? Cara, eu acho que a minha primeira composição eu era muito jovem, assim, eu devia ter uns... Não sei nem se eu consigo lembrar, assim, eu devia ter uns 14 anos, por aí. E acho que surgiu naquela catarse nossa, assim, né, de às vezes estar ali com aquela relação com o instrumento, tocando muito tempo, e vem uma ideia, e você vai desenvolvendo, e quando você vê, essa ideia ganhou um corpo, assim, né. E é por aí. Mas por muito tempo eu não me considerava exatamente um compositor, assim, eu era muito mais um intérprete do que um compositor. Eu acho que eu comecei a compor porque eu sentia que eu precisava falar de coisas, né, que eu não achava necessariamente nas canções que eu conhecia, né. Então esse compositor ele surgiu justamente para dar voz a algo interior, né, que estava gritando de alguma maneira que queria sair. Mas qual, você não se lembra exatamente da primeira? Qual a mais antiga que você se lembra? Dá uma palhinha pra gente aí. Pô, cara, desafio total, hein? Tem muito tempo que eu não toco mesmo. Acho que é essa aqui, ó. Vim aqui pra jogar
jogar jogo de dentro. Se buscar pela capa é certo de errar. Não pode imaginar o meu tormento. O meu jogo revela o que há no centro. Minha ginga pretende te ludibriar, mas com o seu olhar eu não me aguento. Eu canto pra vazar. Recebendo todo o mal. Por aí. E me diga uma coisa, você também tem um domínio do vocal muito importante. Você estudou canto? Estudei muito tempo, né, cara? Eu sou um nerd, né? Nerd musical. Eu sou um nerd da música, cara. Aí quando eu comecei a cantar, enfim, eu acho que tem a ver com isso que eu te falei, né? Essa escola da música clássica, né? Ela é uma escola de muita técnica, assim, né? Que privilegia muito isso. E de uma certa forma eu tive momentos assim da vida onde tudo que eu ia fazer eu ia buscar, então deixa eu estudar esse negócio, assim. Né? E com o canto também teve isso. E foi muito interessante, porque o canto, a minha voz, ela me levou para o teatro, né? A minha voz me levou a lugares que eu não imaginava, assim, sabe? Toda essa minha relação com o teatro, com a atuação, né? De ter virado ator e também depois ter ido estudar, foi por causa da voz, né? Foi para cantar, assim. Então, isso me deu muitas pernas, muitas asas, né? É interessante porque os negros americanos têm essa escola nas igrejas, né? Exatamente onde eles aprendem, naqueles corais fantásticos. E você tem um domínio que é muito semelhante ao dele, a colocação da voz, essas nuances, né? E isso com certeza enriquece muito a sua música. Mas e o samba? Como é que exatamente você começa no samba? Cara, então, eu tinha essa vivência já, eu acho que de cultural, assim, né? Familiar enfim, desde a minha infância, assim, de sempre ouvir muito samba, assim, sempre estar muito no meio do samba, né? E nesse período que eu acho que início, assim, da idade adulta, assim, bem jovem, ainda 18 anos, 19, né? Que eu comecei a tocar samba, de fato, né? Foi quando o meu violão, assim, ele foi para esse lugar, e a minha música foi para esse lugar do samba, né? E aí eu caí na rua, né? Fui aprender como se aprende, fui aprender nas rodas de samba, nos botequins, sabe? Nas escolas de samba, na Lapa, assim. Então o samba, ele entrou muito nesse espaço aí da minha vida e é um amor, né? Uma paixão que eu tenho. Muito bom. Eu queria saber, com certeza o público gostaria de saber, como é que foi criada essa orquestra Pretos Novos, né? E o que vocês têm trabalhado nessa direção. Mas vamos voltar a essa pergunta no próximo bloco. Então, Moato, a gente terminou o bloco anterior com essa pergunta a respeito do grupo, da orquestra Pretos Novos. Explica para a gente o que ela é, como é que ela começou e até a razão do nome. Sim. Então, a orquestra era um sonho que eu tinha, assim, né? Eu vinha fazendo teatro já há um tempo, né? E vinha atuando, basicamente, minha função era como ator, né? Ator-cantor. E aí,
E aí eu fiquei com esse lance do teatro, né? E começando a entender a história do teatro negro, né? No Brasil e com muita vontade de desempenhar um projeto onde eu pudesse criar coisas, né? Desenvolver coisas dentro da estética que eu vinha pensando ali de teatro naquela minha vivência, né? E 2018, mais ou menos, eu comecei a reunir alguns amigos, alguns atores, alguns cantores que eu tinha, né, cruzado aí nessa trajetória, né, todos negros e com a ideia de fazer um grupo, ainda não sabendo muito o que fazer com esse grupo, mas falando, olha, vamos começar a reunir, assim, conversar, estudar. Então, inicialmente era um grupo de estudo, assim, a gente estudava, fazia leituras, discutia coisas e cantava, enfim. E nesse caminho, aos poucos, a coisa foi ganhando corpo, até que a gente recebeu um convite a partir de uma performance na Segunda Black, né, que é um evento bem interessante. A gente fez uma performance na Segunda Black, foi bem legal, assim. A galera, pô, super curtiu. E a gente teve um convite do Sesc de estrear uma peça lá, de fazer a nossa estreia lá, né? E aí a gente já tinha tido contato com a Carmen Luz, que é uma grande amiga, grande artista, né? Coreógrafa, diretora, escreve e tal. E a gente teve um contato com a Carmen, a gente conversou e ela ficou super animada e ela falou, vamos embora, vou dirigir vocês. Tinha um tempo que ela não dirigia teatro, né? E aí a gente começou com esse projeto, né? Esse nome, ele surgiu por conta de uma experiência que eu tive num centro cultural que tem aqui na região da Gamboa, né? Que é o Instituto Pretos Novos, né? E quando eu fui lá, eu achei muito legal assim o lugar e tal, mas eu fiquei muito chocado com a história, né, de como o lugar aconteceu, né? Eles estavam fazendo uma obra ali, quebrando o piso, né, da casa e descobriram uma ossada, né? E aí era uma coisa meio óbvia, né? Toda aquela região é um grande cemitério, né, dos nossos antepassados, né? Então as pessoas simplesmente eram abandonadas ali, né? Não sei se dá para chamar exatamente de cemitério, mas tem muitos dos nossos ali, né? E aí eu fiquei muito Morriam em função das condições em que atravessavam o Atlântico, né? Exatamente, um período de uma quarentena, assim, né? Que passavam ali, né? Para ver se iam sobreviver, e essa quarentena também era uma tortura, né? E muitos não, e a maioria, né? Muitos não sobreviviam e por ali mesmo ficavam. E aí, né, cara, isso me pegou num lugar de emoção assim muito grande, né? De ver como a gente até hoje ainda sofre, né, consequências muito fortes assim desse lugar da escravidão, né? E a gente ainda fica lutando por coisas óbvias, né? E discutindo coisas óbvias assim que não deveriam nem ser discutidas mais. E me deu esse sentimento, assim, sabe, de que seria uma forma de prestar uma homenagem a essas pessoas, né? Esses antepassados aí que chegaram aqui e por ali ficaram, né? Então, por isso veio essa ideia de Orquestra de Pretos Novos, né? E o Pretos Novos, né? Foi uma provocação da Carmen, na real, né? Porque ela, como é sempre muito antenada, assim, tudo que está acontecendo, né? Ela fez essa provocação de tipo, olha, eu acho que isso seria interessante para vocês, para a gente se alinhar, né? Numa perspectiva de igualdade de gênero, sabe? A gente buscar renomear, né, cara? Rever o nosso vocabulário, a nossa forma de falar, enfim, tudo que a gente está... E fez muito sentido ali naquele momento, e aí é isso. A gente fez essa peça Reza, que foi incrível, foi a nossa estreia, com um texto que é uma adaptação de um texto do Alain da Rosa, que é um poeta, um escritor de São Paulo, jovem, não sei se você conhece o Alain é incrível também. Aí a gente adaptou um texto dele, de um livro chamado Reza de Mãe, né? E um dos contos é esse, que é o Reza de Mãe, e a gente fez o nosso Reza a partir disso. É uma orquestra, realmente? É um grupo de teatro com música, assim, né? É um grupo que estuda a relação de teatro e música, assim. Mas como a questão musical ela é muito forte, né? É uma ideia de um estudo de um teatro musical preto, né? Contemporâneo. Esse nome orquestra ele acabou pegando, né? E a gente tem um monte de planos, assim, a gente está sempre se falando. A gente foi atravessado aí por essa pandemia, né? No início de 2020. Então, tá tudo na gaveta, tá tudo sendo pensado aqui, mas vamos esperar o melhor momento para poder voltar com 100% de força aí. São muitos projetos, então, ainda para a orquestra. Muitos projetos. Eu espero que a orquestra tenha vida longa aí, que a gente consiga desenvolver muita coisa junto.
Agora, o seu currículo fala também de coisas muito específicas, como a utilização de recursos para percussão vocal e corporal, né? Mostra isso para a gente. O que é isso? Cara, isso assim, vou mostrar um pouco da vocal que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar aqui, né? Isso aqui, na verdade, são coisas que foram surgindo, né? E eu acho que às vezes a gente cria, né, de um lugar tão intuitivo, né? Mas depois a gente vai olhar e vai ver que é um monte de influência, de um monte de coisa que já estava aí, na real, né? Então, a percussão vocal é uma parada que eu uso muito assim, por exemplo. Muito bom. Me lembrou quem fazia, não nessa mesma intensidade, mas usava um pouco desse recurso, era o Al Jarreau, né? Algumas músicas Total. ele manda com aquele água de bebê que ele manda, né? Muito interessante. E a percussão corporal? A percussão corporal foi um recurso que, durante o Reza, eu tive a chance de desenvolver bastante, né? Que é justamente um percurso de você usar o seu corpo, né, para produzir som, né, de várias formas, né? A fricção e tal, e percutir no chão, e percutir em várias formas do corpo, né? E isso era uma parada que eu já acompanhava muito, já estudava muito em algumas danças africanas também, né? Gumbuts da África do Sul. E eu sempre assistia muitos vídeos e tive a chance também, com essa experiência de grupos vocais, né, de cantar em grupos vocais, de ver o Barbatuques também fazendo muito isso. E aí eu sempre curti muito, cara. E era uma parada que eu fazia, que eu lembro quando eu era pequenininho, assim, eu meio que cantava os sambas já. Eu sou o samba, a voz do novo sou eu mesmo, sim, senhor. Isso já estava meio, né, em mim, assim, era uma parada que eu fazia muito. E aí na orquestra eu tive a chance de desenvolver um pouco mais isso, né, e como a Carmen é uma coreógrafa, né, isso ganhou lugares, né, de corpo, assim, que ela me provocava muito, ela, não, joga isso mais pro teu corpo, né, dá mais movimento para isso. E teve um espetáculo também que estreou no final de 2019, né, que é o espetáculo em homenagem ao Solano Trindade, Negra Palavra. E aí, nesse espetáculo, eu tive a chance de fazer toda a música do espetáculo com 10 atores negros e os 10 fazendo percussão corporal juntos, assim, sabe? Ele é todo orquestrado na percussão corporal e nas vozes. Ele é um espetáculo que a música ela é composta dessa forma, assim, né? E é uma parada que eu quero desenvolver muito mais ainda, fazer muito mais coisa, mas e que tá aí, virou uma linguagem minha nas minhas direções de teatro, né? No Oboró também usei um pouquinho. Então, nas coisas de teatro, geralmente as pessoas me pedem isso, pô, monta alguma coisa com o elenco, fazendo percussão corporal e tal. E é por aí. Sendo que no Oboró, então, a gente participou, a gente co-participou, porque eu faço uma fala de abertura para a peça. Então, somos colegas ali daquela peça. Ah, tá vendo, cara, como é que são as coisas? Eu nem sabia disso, tô descobrindo agora, querido. Que passa no início da peça, que é um depoimento meu. Ah, que lindeza. O seu currículo também fala na utilização de arranjos vocais com sonoridades não convencionais. O que é isso? Isso aí também é uma coisa que vem dessa experiência, né? Eu acho que tudo nasce do improviso, assim, né? Eu tive um mergulho muito grande na linguagem do jazz, assim. Quando eu falo na linguagem, é porque não é necessariamente no repertório do jazz, mas na forma de se pensar a música. Exatamente, Então, assim, eu sempre ouvi, por exemplo, muito o Bob McFerrin, né? E é um cara que também é uma referência, sabe? Total, e assim, experimenta, né? Muitos sons diferentes da voz, assim, sabe? E a minha experimentação de voz, ela vem muito pela sonoridade de idiomas também, sabe? Então, às vezes, tem um lance que é meio...
Rio, e por aí vai, assim, É muito sofisticado e, ao mesmo tempo, pega bem no ouvido, né? Desce bem. Não é aquela coisa complicada por complicada, não. É sofisticada, porém absolutamente como é que assimilável, né? Mesmo pelas pessoas que não têm esse conhecimento musical. Agora, você atuou numa série de produções de primeira. Aqui estamos vendo Andança, Bede Carvalho, Cartola, O Mundo é um Moinho, Dona Ivone Lara, Sorriso Negro. Qual foi a mais importante para você, aquela que você mais se ligou emocionalmente? Você sabe que essa pergunta não se faz, né? Então fale de cada uma delas, pelo menos. Isso aí rola um ciúme, cara, assim. Mas assim, né? Então vamos lá. A Andança foi o primeiro, né? Foi a minha ingressão, né? O musical da Bede Carvalho. E eu fui para interpretar um cara que, assim, que é meu ídolo, sabe? Que eu sou um fã, que é o Milton Nascimento, né? Bituca. Bituca. Eles já tinham feito a seleção de elenco, ainda faltava alguém para fazer o Milton. E aí eu recebi um convite do Ernesto Piccolo para fazer um teste. Cheguei lá e ele falou: pô, você sabe cantar Andança? Eu sei. Aí ele: canta aí para mim. Aí eu cantei. Aí ele: cara, bora. Quer fazer? Primeiro ensaio é hoje. E eu, vambora. Na armadilha. Pegou total, e aí eu fui, e foi um encanto, assim, com o teatro, né? E com o ambiente ali do teatro, com a forma de se fazer também dele, assim, ele é um cara incrível. E o fato de ser o Milton também, né, meu personagem, claro que é muito marcante, assim, sabe? Foi um momento lindo, assim. Mas logo depois veio o Cartola, né? E aí o Cartola, né, cara, pô, é realmente um lugar de paixão total, né? Pela obra do Cartola. E quem fazia o Cartola, quem interpretava o Cartola era o Flávio Baurac, que é um grande ator, né, cara? Então eu tive a chance de conviver com esse cara e também de aprender muito ali assistindo, vendo como que ele trabalhava, sacou? Como que ele compôs esse personagem tão incrível, que era o Cartola. Logo depois foi o Rio Mais Brasil. O Rio Mais Brasil a gente viajou 7 capitais do Brasil, né? Com um elenco todo formado por instrumentistas, cantores, atores, assim. Todo mundo tocava e cantava, a gente era banda, elenco, coro, tudo junto, assim. E foi demais, assim, uma galera muito talentosa, assim, né? E também foi uma experiência, né, esse lance das viagens, né, da turnê, de ficar junto muito tempo. Foi incrível também. E aí logo depois foi Dona Ivone Lara, que, pô, é a rainha, né? Dona Ivone Lara, então eu diria que cada um tem a sua importância, né? Cada um veio no lugar certo, né? Então, só para fechar, fale para a gente, brevemente, o que foi ganhar esse prêmio internacional Deutsche Rock und Pop Prize de 2019. Acho que pronunciei correto. Como é que foi isso? Cara, eu gosto que você sabe falar esse nome, porque eu nunca consegui. Se você me perguntasse, eu ia falar, rapaz, foi um prêmio lá na Alemanha. Foi incrível, foi um prêmio de produtor musical, né? Eu realmente não esperava. Assim, eu tenho essa função aí também, né, da produção musical. E produzi o disco da Denise Kramer, que é uma cantora brasileira que mora na Alemanha já há alguns anos. A gente fez tudo à distância, né? Eu gravei todos os instrumentos aqui, com músicos que eu fui chamando, e mandei para ela fazer a voz, e a gente teve essa grata surpresa de ter sido indicado a 7 prêmios e ganhar os 7 prêmios, né? Então, foi felicidade total. Acho que a gente sempre precisa, né, de um reconhecimento, sabe, de alguém falando assim, poxa, seu trabalho é legal, gostei, que bom, continue. Né? É sempre importante para a gente também, como artista, ter esse feedback aí da galera. É mais um impulso para uma carreira que, com certeza, ainda vai te levar muito longe. Moato, muito obrigado por ter participado do nosso programa, né? E esperamos continuar acompanhando essa sua trajetória. Você realmente é polivalente, é muito talentoso. A gente nem deu para a gente falar do seu lado ator, mas isso vai ficar para uma outra vez. Muito obrigado, até breve. Obrigado, querido.